E aí, galera, meu nome é Gustavo e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar de exames parasitológicos, só que mais especificamente sobre os métodos de análise. Então, nesse nosso estúdio cozinha, vamos montar nossas receitas. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. E peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Bom, gente, em relação às principais técnicas, a gente tem que levar em consideração de que a gente não deve esquecer o exame macroscópico. A visualização a olho nu das fezes que foram enviadas para o laboratório, né, a gente pode muitas vezes observar a presença de larvas de alguns eumintos, de proglotes de alguns cestódios, e também a gente pode observar outra coisa que é a coloração das fezes, que também é algo que mostra que pode ter algum problema, né? Aquelas fezes claras, né? Bem gordurosas, esteatorreicas, né? Obviamente a gente sabe que não é normal. Aquelas fezes muito endurecidas, completamente pretas, também podem ter algum problema, né? Então, o exame macroscópico ele não pode deixar de ser observado. Logo em sequência, obviamente, a gente vai fazer o exame microscópico para a pesquisa, então, dos ovos, cistos e larvas de parasitas. E a gente tem várias técnicas de exame microscópico. Uma delas é o exame direto. A gente vai pegar uma pequena porção do material e examinar e misturar, se necessário, com uma pequena quantidade de solução salina, 0,9%, sobre uma lâmina, cobrir com lamínula e simplesmente botar no microscópio. A grande vantagem dessa técnica é a praticidade e a facilidade na execução. Porém, as desvantagens são em maior número, como a indicação de uma quantidade mínima de amostra. Em caso de resultado negativo, as conclusões não são exatas, os resultados não têm valor a não ser que sejam positivos. E essa técnica não permite a eliminação de grandes partículas, permanecendo os outros elementos que dificultam a observação. Indicação dessa técnica: na suspeita da presença de larvas de estrongiloides stercoralis, na suspeita e presença de ovos de Schistosoma mansoni, principalmente se eles estiverem meio superficiais nas fezes, e suspeita também de tricomonas vaginalis. Muitas vezes as técnicas devem ser adaptadas para certos parasitas. A primeira técnica que a gente vai ver vai ser o método de Hoffman, Pons e Janner, que é também chamado de sedimentação espontânea. Ele é um método barato, fácil de ser preparado, porém um pouco demorado. Utilizado para identificações das diversas infecções parasitárias, a gente vai fazer pesquisa de ovos, larvas, de eumintos, cistos, de protozoários, e na triagem das infecções intestinais. É recomendável o exame de fezes em 3 amostras colhidas em dias diferentes, pois a ausência de parasitas em uma das amostras de fezes não elimina a possibilidade da presença do mesmo no organismo. É a técnica mais utilizada em laboratórios clínicos. Técnica de Hoffman, Pons, Janner, ou sedimentação espontânea. Para que a gente possa preparar essa técnica, a gente vai precisar de um cálice de sedimentação, uma peneira, gaze, dobrada cerca de 4 vezes, amostra de fezes, um becker pequeno para suspensão primária das fezes, um canudo ou pipeta pasteur para coleta das fezes no final, um bastão para que a gente possa retirar as fezes do frasco inicial e água para fazer a suspensão. E também uma lâmina de vidro para visualização no EPF.
Bom, para iniciar então, a gente vai coletar uma quantidade de fezes com o bastão de vidro e essas fezes vão ser colocadas no becker pequeno para iniciar uma suspensão onde a gente vai colocar cerca de uma parte de fezes e 5 a 10 partes de água. Sempre lembrando de usar luvas de proteção. Então, depois que colocou a água, a gente vai tentar dissolver ao máximo as fezes, ou seja, fazer uma suspensão desse material fecal, para que depois a gente possa passar ele pela peneira e pela gaze. Então, quando a gente observar que basicamente as fezes foram dissolvidas, né, na água, a gente pode dispensar o bastão e montar agora o nosso cálice de sedimentação. A gente vai pegar a peneira, por sobre a peneira a gente vai colocar a gaze e logo em seguida já vamos dispensar essa suspensão de fezes para o copo de sedimentação espontânea. Tentando sempre utilizar todo o material possível do frasco ou do becker onde foi feita essa suspensão. Em seguida a gente vai lavar as fezes que ficaram na gaze com água, a mesma que se usou para a suspensão, e também pode lavar o becker para retirar mais um pouco de material que possa estar contido ali dentro, né? E logo em seguida a gente completa o cálice de sedimentação até praticamente a borda. Quando estiver tocando, faltando 1 centímetro mais ou menos para a borda, pode parar. Essa primeira etapa está pronta, né, feita, e agora é sedimentar por umas 2 horas. Passada a sedimentação, a gente vai usar o canudo ou a pipeta Pasteur para pegar uma certa quantidade de amostra e vai colocar numa lâmina, cerca de 1 gota. Logo em seguida, a gente vai botar 1 gota também de Lugol, que ele ajuda a visualização de ovos e cistos. Vai homogeneizar essa mistura ou com o mesmo bastão que estava no copo, ou com a lamínula, e em seguida o nosso material está pronto para visualização em microscopia. O próximo método que a gente vai ver agora é o método de Berman-Moraes. É a técnica para pesquisa de larvas de nematóides feitas através da atração larvar por água aquecida, seguida por uma sedimentação. Na técnica de Berman-Moraes, a gente vai utilizar um tamiz coberto por uma gaze, um funil de vidro, um tubo de borracha ou um tubo de silicone, uma pinça de mor, tubos de ensaio, vidro de relógio para coleta de material sedimentado para procura de larvas. E essa técnica utiliza o que a gente chama de aparelho de Berman, composto por um funil de vidro com uma haste acoplada a um tubo de borracha. E para fechar esse tubo de borracha, se utiliza essa pinça de mor. Então vamos ao procedimento. Método de Berman-Moraes. O material que nós vamos precisar: um funil com uma mangueira acoplada no fundo, uma pinça. A gente vai precisar de uma água aquecida entre 42 a 45 graus. Um aquecedor de água, um termômetro para medir a temperatura. Um tubo de ensaio, as fezes, um vidro de relógio, gaze
bastão de vidro. E a técnica, o procedimento da técnica vai ser o seguinte. A água tem que estar aquecida em torno de 42 a 45 graus. No funil, a gente vai botar a gás dobrada em 4 vezes e vai acrescentar cerca de uns 4 gramas de fezes, 4 a 5 gramas de fezes. De novo, lembrando sempre usar luvas de proteção. Bom, nessas fezes que foram colocadas na gaze, a gente agora vai acrescentar água aquecida e vai fazer com que a água toque basicamente a gaze também. Ou seja, que a água aquecida fique em contato com as fezes. E a gente vai deixar essa situação acontecendo por cerca de 1 hora. Logo depois, a gente vai coletar um material em um vidro de relógio, que como é uma técnica para observar larvas, né, a gente pode observar esse vidro de relógio também numa lupa, e a gente vai coletar também uma quantidade de material num tubo de ensaio, que vai ser centrifugado para que a gente possa pegar o material lá do fundo, né, e fazer a análise microscópica. Então a gente já tem o material coletado, o do vidro de relógio podendo ser analisado em lupa e o tubo de ensaio que vai para a centrífuga. Na centrífuga, todas as normas necessárias para fazer a centrifugação, e a gente vai centrifugar por cerca de 1 minuto em 1000 rotações. Depois de centrifugado, a gente não despreza o sobrenadante, mas a gente vai coletar o material do fundo do tubo. Que provavelmente é lá que as larvas vão estar presentes. A coleta é feita com uma pipeta Pasteur. A gente coloca em torno de 1 gota de material numa lâmina. Se adiciona também aproximadamente 1 gota de Lugol. Se cobre com a lamínula. E leva ao microscópio para fazer a análise. O próximo método é o método de Rugai. Esse método foi desenvolvido em 1954 por Rugai, Matos e Brizola, e ele segue o mesmo princípio do método de Berman, porém ele é um pouco mais simplificado. Ele permite também a detecção de larvas vivas, estimulada pelo calor branco, e esse termo hidrotropismo positivo é um procedimento para pesquisa do estrongiloides intercorales e ancilostomídeos. O foco principal é a pesquisa de larvas presentes em amostras frescas e também amostras que estão infectando solos. Agora vamos ver o método de Rugai. O método de Rugai é uma simplificação do método de Berman. Os materiais que a gente precisa vão ser, de novo, água a 42, 45 graus, então precisamos de um termômetro, um aquecedor para água, um cálice para sedimentação, gaze, lâminas, a pipeta Pasteur, o Lugol e as amostras de fezes. Então, no primeiro momento, a gente vai pegar o pote com as amostras de fezes, a gaze, dobrar ela em 4, isso é bastante importante, não pode ser pouca gaze, e a gente vai fazer uma espécie de uma trouxinha
com o pote das fezes, vai amarrar um pouco essas gases e vai colocar ela no copo de sedimentação com a boca do frasco das fezes virado para baixo. Em seguida, a gente vai colocar a água aquecida até entrar em contato com o material fecal. Tá? Logo depois desse procedimento, essas fezes vão ficar nesse frasco de sedimentação por 1 hora. E, passado esse tempo, a gente vai coletar o material para poder fazer a nossa lâmina. Então, depois dessa 1 hora, se retira o material fecal, se coleta com uma pipeta Pasteur o sedimento lá do fundo, pega uma gota, coloca numa lâmina, coloca também uma lamínula, coloca também o Lugol, para facilitar a visualização. Né? Logo em seguida, cobre com a lamínula e vai para a microscopia, para a identificação das larvas ou possíveis larvas presentes nesse material fecal. O próximo método que nós vamos falar é o método de Cato-Catz. Ele é um método comercial, porém ele é extremamente simples e objetivo. Ele é o principal método do diagnóstico da esquistossomose e ele é praticamente o único atualmente em uso nos exames de rotina e também é o melhor para ser usado em campanhas, muito pela sua rapidez do preparo, facilidade de estocagem para leitura, além de permitir uma estimativa de carga parasitária nos portadores do esquistossoma maçônico. O método de Cato-Catz ele permite revelar, além dos ovos de esquistossoma, ovos de outros eumintos também presentes nas amostras, assim como ovos de ascaris, de ancilostomídeos, de trichiuris, ovos de tênia e também, com menor frequência, ovos de enteróbios e alguns estrongiloides. No caso dos ovos de esquistossoma, deve ser feita a contagem e a anotação de todos os ovos, enquanto que nos outros eumintos é simplesmente detectar a presença ou não dos ovos. Então vamos ver como é que é o método. Então, agora a gente vai ver a técnica de Cato-Catz. É uma técnica para basicamente verificar ovos de esquistossoma mansoni, mas a gente também pode ver outros eumintos. No nosso procedimento, nós vamos precisar basicamente uma placa de vidro, o celofane embebido em verde malaquita, uma espátula, uma telinha com malha que já vem no próprio kit de Cato-Catz, uma telinha também, basicamente um orifício que corresponde a 1 grama de fezes e uma lâmina e o material fecal. Bom, o procedimento vai ser pegar uma amostra de fezes, colocar sobre essa malha e, como se a gente estivesse peneirando, a gente vai fazer com que todo material que possa ser parasitário passe de um lado da malha para outro. Isso vai ser capturado nessa placa de vidro que está embaixo. Logo em seguida a gente vai pegar esse material fecal, vai montar a lâmina com a placa com orifício e vai preencher aquele orifício com as fezes que foram peneiradas. Isso vai dar aproximadamente 1 grama de fezes. Um cuidado bastante grande que a gente precisa ter, logo depois que preencheu esse orifício, é com muito cuidado levantar esse papel para ficar só com aquele material que a gente depositou na lâmina. Em seguida a gente coloca uma lamínula feita de celofane com verde malaquita e vai pressionando lentamente para espalhar o material fecal por sobre a lâmina e essa lamínula. Esse verde malaquita, ele também
tem a função de clarificar os ovos. Tá? Então, dando uma lembrada, essa técnica é específica para Schistosoma mansoni, mas serve também para outros eumintos. E logo depois de realizar isso aí, a lâmina vai ficar descansando por uns 30 a 60 minutos e em seguida vai para a microscopia para a gente analisar o material. O método de Willis consiste na simples aplicação do princípio de que os ovos dos parasitas flutuarão em salina de gravidade específica suficiente e a uma superfície de vidro com a qual entrarão em contato. É simples, não exige nenhuma habilidade especial ou experiência, além da capacidade de reconhecer os ovos sob microscópio. A possibilidade de erro decorre do fato de que os ovos podem ter eclodido e as larvas, então, talvez não vão aparecer. Método de Willis. Nesse caso, a gente vai pesar 10 gramas de amostra e, logo em seguida, a gente vai começar a fazer a suspensão dessas fezes com uma solução saturada de cloreto de sódio ou até mesmo de açúcar. Depois que a gente ressuspendeu, a gente vai completar o frasco até a boca com a mesma solução e vai colocar uma lâmina na boca do frasco, encostando pelo líquido. Isso fica por 5 minutos. Logo em seguida, a gente retira a lâmina, inverte para o líquido ficar para cima, coloca 1 ou 2 gotas de Lugol e vai para a microscopia para fazer a análise desse material. Esse próximo método que a gente vai falar, ele é o método de Graham, ou também conhecido pelo método da fita gomada. Ele é um exame parasitológico basicamente para pesquisa de ovos de enteróbios vermiculares, Taenia saginata, Taenia soli, em que a gente vai ter uma fita adesiva que é colocada ao fundo de um tubo de ensaio ou então um abaixador de língua, com a parte adesiva ou a parte colante voltada para fora. E a prega anal do paciente é então aberta e se encosta por diversas vezes essa parte colante na região perianal e depois a fita adesiva é colocada numa lâmina como se ela fosse a lamínula e é observada em microscópio. Existe a possibilidade de a gente colocar algumas gotas de Lugol antes de colocar a lâmina no microscópio, mas muitas vezes isso aí não fica bem legal. Então fica meio que a critério do analista essa possibilidade de colocar ou não o Lugol. O resultado vai ser positivo caso a gente encontre ovos de Taenia soli, ou Taenia saginata, ou de enteróbios vermiculares. E se não for encontrado, né, o resultado a princípio é dado como negativo. A gente acaba dando o a princípio porque se recomenda, né, repetir esse exame em pelo menos 2, 3 dias sucessivos. Caso a lâmina não possa ser examinada no mesmo dia, ela deve ser conservada, embalada em papel alumínio e mantida em torno de 4 graus. Tá? As preparações podem ser examinadas até uns 2 meses após, devido à sua capacidade de concentração. Vamos ver como é que ele é na prática. Agora vamos ver o método de Graham, ou o método também da fita gomada. É necessário luva de procedimento, um abaixador de língua ou algum palito semelhante, lâmina de citologia e alguma fita gomada transparente nessa lâmina. O procedimento. A criança deve ficar com a menor quantidade de roupa possível e, de preferência, o teste ser realizado também no período da manhã para que tenha a menor quantidade de contaminações. O procedimento é pegar a fita gomada, colocar ela com a parte adesiva na genitália, pressionar um pouco com o abaixador de língua e tentar com isso pegar a maior quantidade de material fecal que possa estar na região. E a parte gomada para baixo, a gente faz a adesão dessa fita na lâmina e ela serve inclusive como lamínula.
Logo em seguida, todo outro material que foi utilizado é descartado e a lâmina deve ser enviado o mais rápido possível para o laboratório para fazer a análise microscópica. O último método que a gente vai falar é o método de Faust. Ele é realizado quando a gente tem suspeita de enfermidades causadas por alguns parasitas do tipo eumintos ou protozoários. Também ele é chamado de método de centrífugo-flutuação no sulfato de zinco. É um método simples, utilizado na pesquisa parasitológica de ovos, larvas de eumintos, principalmente os ancilostomídeos, e cistos e ocistos de protozoários. E tem como objetivo concentrar o que vai ser investigado, eliminando basicamente resíduos fecais e facilitando então a identificação. E por isso a técnica de concentração é muito mais utilizada nas estratégias de exames para parasitas intestinais. Tem vantagens e desvantagens, né? Como vantagem, a gente tem a remoção de detritos fecais e vai facilitar então a visualização microscópica. Porém, nas desvantagens é que alguns ovos de euminto podem ser muito densos e ainda assim a gente vai ter necessidade de usar uma centrífuga. E após todo o método, a análise deve ser feita imediatamente, pois o contato da solução saturada de sulfato de zinco pode, às vezes, dar uma deformada nas estruturas parasitárias. Bom, para a confecção dessa técnica, a gente vai precisar de uma amostra fecal, um becker de vidro, bastão de vidro, água destilada, outro becker de vidro com coador e gaze dobrada, para a gente filtrar a amostra, sulfato de zinco, uma solução, a lenha de claro, lâmina e lamínula. Também vamos precisar de uma alça de platina e um tubo de centrífuga. Mais de um, na verdade. Bom, para início, vamos começar pegando então uma porção da minha amostra de fezes com o auxílio do bastão de vidro e vamos colocar ela dentro do becker. Antes de adicionar a água destilada, a gente vai dar uma mexidinha na amostra fecal com o bastão de vidro. Para a amostra se desintegrar. Aí então a gente adiciona um pouco de água destilada e vamos homogeneizar essa amostra, fazendo alguns movimentos circulares e tentando amassar também as porções sólidas. Depois que isso foi feito, a gente vai filtrar essa amostra. A gente vai passar então ela pelo coador com as gases para reter as porções sólidas da minha amostra. A gente pode colocar as porções sólidas no coador e adicionar um pouco de água destilada para tentar obter um pouco mais de amostra filtrada, com um resquíciozinho que ficou. Após esse processo, a gente vai pegar um tubo de centrífuga e vamos colocar a minha amostra filtrada. Esse tubinho de centrífuga, a gente vai precisar de outros iguais a ele, porque o outro a gente vai precisar
colocar água no mesmo volume. Então, a gente tem que igualar os volumes para poder equilibrar quando a gente for colocar na centrífuga. A gente vai colocar por 1 minuto em 2.500 rotações por minuto. Passado esse 1 minuto, a gente vai ver como é que ficou o aspecto do meu tubo de centrífuga. Veja então que o sobrenadante está bem turvo ainda, mas a gente tem um sedimento ao fundo. A gente então vai pegar um recipiente, vai verter o meu tubo para tirar todo o sobrenadante. Em seguida, nós vamos colocar no vórtex para homogeneizar o meu sedimento. E vamos repetir o processo de centrifugação. Vamos adicionar água destilada novamente, para a gente fazer novamente a centrifugação. A gente vai precisar de outro tubinho com o mesmo volume de água destilada para equilibrar na centrífuga. E vamos colocar novamente por 1 minuto a 2.500 rotações por minuto. Vamos esperar. Bom, o ideal, na verdade, é que a gente repita esse processo colocando água e centrifugando, colocando água e centrifugando, até que o sobrenadante esteja límpido. Então, vai ser necessário a gente repetir esse processo algumas vezes. No fim, o tubo de centrífuga tem que estar desse jeito aí, com o sobrenadante bem límpido, bem transparente. A gente então vai retirar essa água, o sobrenadante, novamente. Vamos homogeneizar novamente no vórtex o meu sedimento. E depois que eu obtive o sobrenadante límpido, ao invés de eu adicionar água destilada, eu vou adicionar a solução de sulfato de zinco. Vou precisar de outro tubinho com água no mesmo volume, de mesmo tamanho, mesmo volume. E eles vão para a centrífuga. A gente vai colocar novamente por 1 minuto a 2.500 RPM. Passado esse 1 minuto, a gente vai obter um tubinho de centrífuga com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Note que eu vou ter uma película na superfície e o sedimento ao fundo. Eu vou então preparar a minha lâmina, vou pegar a minha alça de platina e com o auxílio da alça eu vou tentar coletar essa película da superfície e colocá-la na lâmina. Pego novamente a película, coloco na lâmina. Feito isso,
Eu coloco então a lamínula por cima e vou observar o microscópio. Então, como é que a gente escolhe o método, né? Como as formas parasitárias têm peso, sobrevida diferente, a gente pode dizer que não tem o método capaz de detectar todas elas ao mesmo tempo. Alguns métodos são mais abrangentes, como por exemplo a sedimentação espontânea, e outros, como a centrifugação, ou mais específicos, para algumas determinadas formas parasitárias, né, são muitas vezes utilizadas quando o pedido do médico já informa a suspeita clínica. Só que, como isso quase nunca acontece, o método geral e mais amplo quase sempre é o mais utilizado. Então, na rotina, basicamente, o método que mais se utiliza é o da sedimentação espontânea. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.